Seja bem-vindo ao canal São José Rogai por Nós. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo para que esta mensagem chegue às mais pessoas para serem abençoadas. A oração cura, acredite. Oração quebra feitiço contra a minha vida financeira. Quando o dinheiro vira um peso no peito, o corpo fala primeiro. O ombro endurece como se carregasse sacos de cimento invisíveis. O estômago se aperta como um nó. A mente gira sem descanso num carrossel de e se faltar? E se eu não der conta? Talvez enquanto você me ouve, haja boletos abertos sobre a mesa. Talvez haja lembranças de tentativas que não deram certo. Talvez exista uma sensação estranha de que algo, em algum lugar, parece travar o caminho. Eu te vejo. Eu reconheço a tua luta. E quero te acolher neste começo, com verdade e com ternura, para que a sua alma encontre espaço para respirar e, pouco a pouco, recupere a confiança. Respira fundo comigo agora devagar, como quem abre a janela de uma oficina pela manhã e deixa o ar entrar. Inspira contando até 4, segura por 2, solta em 6. Outra vez, mais lento. Quando você desacelera a respiração, o coração entende que não precisa se defender de tudo ao mesmo tempo. Seu sistema nervoso encontra um ponto de repouso e a mente, antes tomada por urgências, começa a ver o que estava encoberto. A ansiedade que parecia um monstro perde tamanho quando a luz chega. A luz hoje é essa presença de Deus que te visita no ordinário, no concreto, no agora. Talvez você tenha escutado aqui e ali que existem forças contrárias rondando suas finanças. Talvez você tenha até sentido que houve palavras, olhares, invejas, promessas quebradas, ou até coisas espiritualizadas que se colaram à sua história como poeira fina que ninguém vê, mas pesa. Eu não vou te assustar, nem te culpar. Vou te dizer com firmeza e mansidão: não estamos diante de um show de mágica, estamos diante de uma escolha de aliança. Em linguagem simples, não é sobre fazer um ritual para dar certo, é sobre voltar o coração a Deus, ordenar a vida por dentro e por fora e caminhar com a igreja, com os sacramentos, com a verdade. É uma obra interior que tem efeitos exteriores. É conversão, é cura, é clareza. Nessa caminhada, São José chega de mansinho como sempre chegou. Sem ruído, sem discursos, com mãos de carpinteiro e olhar de pai. Imagina a bancada de madeira, as marcas da ferramenta, o cheiro de fibras recém-cortadas. Imagina o silêncio que não é vazio, mas escuta. É nesse silêncio que o medo perde o comando e o coração aprende a confiar. São José não seduz com promessas fáceis. Ele sustenta com presença firme. Ele guarda o necessário. Ele ensina uma coragem que não grita, mas persevera. Hoje é na companhia dele que vamos rezar, renunciar ao que nos prende e alinhar passos concretos de providência e responsabilidade. Antes de seguir, consagremos este instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, o Senhor da nossa vida, que passou anos na oficina de Nazaré, toque agora o nosso cotidiano com a mesma simplicidade poderosa com que tocou a madeira e a transformou em algo útil, bonito e durável. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Diz comigo ainda que em sussurro: São José providenciai. São José providenciai. São José providenciai. Quero falar com o teu coração sem rodeios. A dor financeira não é só número. Ela fere a autoestima, cria tensão no casamento, agita a casa, contamina o sono e a oração, faz você duvidar do próprio valor. Quando os recursos parecem travados, o cérebro aprende a esperar o pior e, sem perceber, repete padrões de medo, adiamento, compras para anestesiar, pequenos enganos que parecem inofensivos e abrem brechas. Hoje, diante de Deus, assumimos outro caminho. Olhar com sinceridade, chamar cada coisa pelo nome, pedir luz, renunciar ao que nos escraviza e escolher atos pequenos e consistentes que devolvam dignidade ao dia a dia. Não é magia,
é aliança, não é superstição. É fé viva, não é impulso. É constância. Talvez você esteja pensando, eu já tentei de tudo. Eu sei como isso aperta o peito. Mas escuta, quando o coração escolhe recomeçar, mesmo que seja em passos mínimos, a alma recupera a sensação de direção. E direção cura. O medo do futuro desacelera quando você encontra um chão. E o chão hoje é a fidelidade de Deus e a mão de São José sobre a sua casa. Ao longo desta oração, vamos expor à luz aquilo que te oprime. Vamos renunciar com clareza ao que não é de Deus. E vamos preparar o terreno para um plano simples e forte, que cabe na sua vida real, com suas limitações, com seus compromissos, com sua história. Coloca uma mão sobre o coração e sente o peso e o ritmo. O coração fala e Deus escuta. A cada inspiração, imagina que você entrega a Ele um fio de preocupação. A cada inspiração, acolhe paz e coragem. Permite que a mente, tantas vezes viciada no alerta, experimente um pequeno repouso. Olhos podem arder, pensamentos podem resistir, lembranças podem aparecer. É normal. A cura espiritual passa por nomear, sentir e entregar. Aqui ninguém precisa se defender. Aqui você é cuidado. Aqui ninguém te chama de fraco. Aqui você é filho e filha amada. Agora, eu te convido a dizer baixinho, como quem chama por um amigo fiel. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Repete com suavidade, deixando que a frase se torne respiração. Guardião silencioso, interceda. Guardião silencioso, interceda. Enquanto repetimos, uma verdade se firma por dentro. Não caminhamos sozinhos. O justo de Nazaré, patrono da igreja e das famílias, sustenta a casa que confia, sustenta o trabalho que é honesto, sustenta o coração que busca a Deus acima de tudo. E é nessa sustentação que feitiços perdem força, que laços são desfeitos, que pertences antigos, físicos e afetivos, vão sendo colocados no seu devido lugar. Daqui a pouco, vamos nomear com clareza aquilo que tem te ferido e vamos aprender, com a fé da Igreja, por que a autoridade do justo protege o necessário e abre caminhos onde parecia não haver nenhum. Por agora, guarda esta decisão íntima, simples e poderosa. Eu escolho a aliança. Eu escolho a luz. Eu escolho a verdade. Eu escolho caminhar com São José. E escolhendo, eu respiro melhor, eu penso melhor, eu ajo melhor. Não é uma promessa vazia, é um passo real, aqui e agora, que muda a direção do teu interior. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Há dias em que o tema dinheiro deixa de ser assunto e vira sensação no corpo, quase como uma corrente fina que aperta o peito sem pedir licença. O olhar corre pelo extrato e não enxerga números, enxerga ameaças. O coração, que ontem parecia firme, hoje se mostra inquieto, como se batesse em terreno incerto. A cabeça calcula, recalcula, faz contas silenciosas no meio do trânsito, no banho, na fila do mercado, e nenhuma delas parece abrir espaço para respirar. O nome disso, muitas vezes, é angústia, e a angústia, quando se instala, costuma trazer junto um companheiro difícil, a sensação de bloqueio, como se uma porta essencial tivesse travado por dentro. O medo das contas não pagas não é um medo qualquer. Ele fala com a parte mais primitiva do cérebro, a que pensa em sobrevivência. A cada notificação, o corpo age como se um alarme tocasse bem alto, e a mente entra em estado de alerta prolongado. Nesse estado, a criatividade encolhe, a esperança perde cor, e até decisões simples parecem montanhas. A vergonha por precisar de ajuda se infiltra como um sussurro persistente. Eu deveria dar conta. Não posso falhar. Os outros conseguem. A vergonha, quando não é nomeada, cresce. Quando é reconhecida, perde volume. Aqui esse reconhecimento começa a ganhar forma. Essa luta não acontece em um vazio. Ela toca lugares sagrados da vida. Toca a fé, que às vezes tropeça na pergunta: Deus me vê?
Toca o casamento quando conversas sobre gastos viram trincheiras e qualquer frase inocente encontra o nervo exposto de quem se sente cobrado. Toca a autoestima, que se acostuma a olhar no espelho com desconfiança, como se o próprio rosto fosse um recibo de fracasso. Tudo isso é profundo, real, e não se resolve com frases prontas. O coração pede delicadeza, a alma pede verdade. Em muitas casas, a mesa do jantar carrega testemunhas silenciosas, envelopes empilhados, anotações apressadas, canetas que marcam e desmarcam possibilidades. O corpo aprende a caminhar mais devagar nesses dias, como quem evita fazer barulho para não acordar um medo que já não dorme. A oração, por sua vez, às vezes fica contida na garganta, porque a mente suspeita que falta o direito de pedir. E, no entanto, é justamente nessa mistura de cansaço e desejo de recomeço que algo novo pode nascer, quando a angústia ganha nome e o coração ganha companhia. Nomear a batalha invisível significa admitir que não se trata apenas de orçamento, mas de feridas espirituais que respiram por baixo dos números. Há histórias de promessas quebradas, olhares que feriram, invejas que pesaram, escolhas feitas na dor e caminhos que, sem perceber, se afastaram daquilo que sustenta. Quando a vida interior fica desalinhada, a exterior costuma sentir o impacto. Não se trata de superstição, mas de uma leitura inteira do ser humano. Corpo, mente e alma influenciam uns aos outros. Onde a desordem se acumula, o peso aparece. Onde a verdade entra, a ordem encontra passagem. Nesse cenário, a figura de São José chega como quem abre uma janela antiga e deixa o ar circular. Não chega para acusar, chega para acolher. Não exige discurso, oferece presença. O guardião silencioso conhece o valor do necessário e a dignidade do trabalho. Na oficina de Nazaré, nada foi espetáculo. Tudo foi fidelidade diária, corte a corte, medida a medida, até que a madeira dura cedia e se transformava em serviço, em mesa, em abrigo. A imagem de São José não anula as contas, mas devolve horizonte ao olhar que se perdeu nas margens. Ao lado dele, a vergonha diminui, porque o olhar que ele oferece não humilha, sustenta. A sensação de bloqueio, tão frequente, muitas vezes nasce desse encontro mal resolvido entre medo e silêncio. O medo impede a palavra sincera, e o silêncio, quando não é habitado, vira um corredor escuro onde os pensamentos correm sem saída. Do outro lado, existe um silêncio diferente, que não sufoca. É o silêncio que escuta, que organiza por dentro, que devolve o compasso do coração. É esse silêncio que acompanha o justo de Nazaré. Nele, o rumor da culpa começa a se desfazer, e a mente, aos poucos, reencontra a luz que faltava para enxergar caminhos possíveis. Quando a luta financeira invade a fé, o casamento e a autoestima, a tentação é adotar máscaras, bravatas para parecer forte, distrações para não sentir, pequenas mentiras para evitar a exposição. Essas máscaras pesam mais do que protegem. Ao reconhecer o peso, algo acontece no mundo interno. A alma entende que não precisa provar nada, só precisa ser cuidada. E cuidado não significa escapismo, significa um chão de realidade onde passos coerentes se tornam possíveis. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Essa frase, repetida em voz baixa, funciona como um fio que puxa o coração de volta ao essencial. O justo protege o necessário. Essa verdade simples tem implicações profundas. O necessário é pão, moradia, trabalho honesto, relações reconciliadas, sono que restaura, consciência em paz. O supérfluo seduz, mas o necessário sustenta. Quando a vida gira em torno do necessário, as escolhas ganham critério, e o critério alivia. A mente, que antes corria em círculos, começa a andar em linha, e cada passo alinhado com a verdade liberta um pouco do peso antigo. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. Essa frase não é metáfora vazia,
É um retrato de Nazaré, onde o gesto simples carregava sentido eterno. Há uma beleza discreta em reconhecer limites, a beleza de quem diz, eu preciso de amparo, sem se diminuir por isso. Nesse reconhecimento, a dignidade retorna ao rosto e a postura do corpo muda. Ombros descem, respiração alonga, pensamento clareia. A neurociência emocional descreve esse movimento como regulação. Quando o sistema encontra suporte, o alarme interno diminui e a criatividade volta a conversar com a coragem. A tradição espiritual chama isso de consolação. O coração experimenta um sabor de presença, um ajuste fino entre o que se sente e o que se crê. Em ambos os nomes, algo se realinha. No centro desse capítulo, uma verdade se firma sem gritos. A batalha tem nome e o teu valor não está em jogo. A angústia é real, o bloqueio existe, a vergonha machuca, mas nada disso define quem você é. Há um lugar de abrigo sob o olhar de São José, e esse abrigo não depende de desempenho, depende de confiança. Quando a dignidade volta a ser lembrada, a alma cria espaço para o próximo passo. E quando o próximo passo surge, mesmo pequeno, o caminho reaparece onde parecia não haver caminho. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Essa súplica, repetida como quem respira, não promete mágica, promete companhia e direção. E companhia e direção, juntas, começam a desfazer a névoa que antes parecia impossível de atravessar. Há uma autoridade que não se impõe pelo grito nem pelo luxo, mas pela retidão que sustenta o cotidiano. A tradição chama essa força discreta de justiça e apresenta São José como o homem justo, aquele cuja vida inteira foi alinhada à vontade de Deus. Quando dizemos que ele é patrono da igreja e das famílias, não falamos de um título honorário. Falamos de uma presença que guarda o essencial, como quem cuida da chama que não pode se apagar. O justo protege o necessário. Essa frase, repetida em silêncio, acalma o corpo e organiza a mente, porque oferece critério num mundo saturado de excessos. Onde o necessário é guardado, o coração respira. O necessário tem rosto simples. É o pão sobre a mesa, o teto que abriga, o trabalho honesto que dignifica, a consciência em paz que permite dormir. O supérfluo, por sua vez, brilha por instantes e custa caro por dentro, porque desloca o olhar do que sustenta para o que distrai. Quando a vida gira ao redor do supérfluo, nasce uma carência que nunca se sacia. Quando gira ao redor do necessário, a alma encontra quietude. O cérebro também sente essa diferença. A previsibilidade do que é essencial reduz o alarme interno, devolve ao pensamento a capacidade de planejar, reabre a ponte entre coragem e prudência. O justo protege o necessário e esse cuidado gera paz. Em Nazaré, a oficina foi uma escola de providência. Nada ali era espetáculo, tudo ali era trabalho oferecido, dia após dia, com o mesmo respeito por cada detalhe. O cheiro de madeira recém-cortada, o pó fino de serragem pousando nos ombros, o compasso das mãos guiando a plaina, o martelo respondendo com um som seco e firme, o olhar atento ao esquadro para que a peça assentasse no seu lugar. Naquele espaço, o tempo tinha outro peso, e a matéria respondia à paciência de quem servia. O trabalho, assim vivido, não terminava na entrega da peça, continuava como oração que santifica quem faz e abençoa quem recebe. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. Quando o trabalho é oração, a dignidade encontra casa. O corpo aprende um ritmo que cura, a mente encontra foco, o coração descobre valor na constância. A neurociência chama esse estado de fluxo, quando atenção, habilidade e sentido caminham juntos. A tradição chama de oferenda, quando o gesto simples se torna louvor. Em ambos, há um acordo silencioso entre a terra e o céu.
O justo protege o necessário, e o trabalho, vivido como dom, passa a ser lugar de amparo espiritual. Na oficina interior, a ansiedade perde terreno porque a alma sabe para onde está indo, um passo de cada vez. Dizer que São José protege os bens necessários não é uma ideia abstrata. É uma forma concreta de olhar a casa e o que nela vive. A casa não é só construção, é abrigo de afetos, mesa de partilha, lugar onde a esperança aprende a vestir o avental e servir. Quando falamos de proteção, falamos de uma bênção que cerca a vida comum, um cuidado que envolve portas, janelas, camas, cadernos, ferramentas, contas, panelas, computadores, mochilas, tudo o que nos ajuda a viver com dignidade. Esse olhar agradecido consagra o ordinário, como quem devolve a Deus o que já é de Deus, e reconhece: o necessário é sagrado. A consagração dos instrumentos de trabalho é um gesto de significado profundo, porque grava nos objetos a memória do para quem e do porquê. Não se trata de superstição, mas de sentido. Quando o coração declara que o talento, o tempo e os recursos existem para o bem, para a verdade, para o serviço, algo se alinha por dentro. O corpo relaxa porque encontra direção. A mente clareia porque sabe a finalidade. E a alma experimenta segurança porque sente que tudo o que é necessário está sob um cuidado maior. O justo protege o necessário, e a consagração lembra dia após dia que o necessário tem dono, pertence a Deus e serve à vida. Nesse horizonte, o título de patrono das famílias ilumina cada preocupação financeira com claridade suave. O patrono não substitui o nosso esforço, ele o dignifica, não apaga os desafios, ele os atravessa conosco, não nos infantiliza, ele nos amadurece. A presença de São José junto às famílias é como um peso bom sobre a mesa, impede que o vento leve os papéis importantes, impede que a ansiedade leve a paz de dentro, impede que a vergonha roube a confiança. Sob esse olhar, escolhas ganham critério, discursos ganham verdade, hábitos ganham sobriedade, e sobriedade é liberdade. Se o necessário é guardado, o coração aprende a diferenciar urgência de importância. A urgência grita, a importância sustenta. Na crise, a urgência exige respostas rápidas. Na fidelidade, a importância constrói respostas duráveis. São José ensina esse compasso, porque sua vida inteira foi um diálogo entre atenção ao imediato e fidelidade ao eterno. Desse diálogo nasce a serenidade que falta quando as contas apertam. O cérebro, menos acionado pelo alarme, volta a planejar com lucidez. A alma, mais ancorada na verdade, volta a esperar com confiança. O justo protege o necessário. No fundo, o que chamamos de autoridade espiritual do justo é essa capacidade de ordenar o mundo à volta a partir de um coração ordenado. É uma autoridade que não humilha, porque nasce do serviço, não oprime, porque nasce do amor, não vacila, porque nasce da obediência à vontade de Deus. Em presença assim, o medo perde os exageros, a vergonha perde a voz e a esperança ganha corpo. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Que o seu cuidado paternal envolva o que precisamos para viver, e que o seu silêncio frutífero continue ensinando que, quando o necessário é honrado, a casa respira, o trabalho floresce e a alma encontra descanso. A fé católica não negocia com o desejo de controle absoluto, porque sabe que o coração humano amadurece quando aprende a confiar. Superstição promete atalhos, fé propõe caminho. Superstição seduz com garantias fáceis, fé sustenta com uma presença real. No fundo, superstição diz:
depende de mim manipular forças ocultas. Fé diz, depende de mim entregar, ordenar, permanecer. Uma ópera no terreno do medo, a outra floresce no terreno da verdade. E a verdade, ainda que corte como lâmina fina, cura. Quando a alma escolhe a aliança com Deus, algo silencioso e forte se move na direção da liberdade. Não é magia, é aliança. Chamamos de feitiço aquilo que tenta aprisionar a vida numa trama de influências escuras e palavras lançadas contra o bem. Mas o que sustenta a casa não é a disputa de forças invisíveis, é a graça vivida no concreto. Onde há confissão, a culpa se desfaz. Onde há Eucaristia, a fome profunda encontra alimento. Onde há vida ordenada, as sombras perdem moradia. A graça não é um sentimento vago, é um sopro objetivo de Deus que reorganiza o interior, reata laços rompidos e devolve ao coração um compasso novo. A neurociência chamaria de reconfiguração de padrões, a tradição chama de conversão. No corpo, essa conversão parece descanso. Na mente parece clareza. Na alma parece casa. Renunciar nesse horizonte não é um gesto moralista, é um ato de amor que fecha portas que nunca deveriam ter sido abertas. Renunciar a amuletos, simpatias e práticas que prometem poder sem Deus é como fechar uma janela por onde o frio entrou sem ser convidado. Renunciar não diminui, liberta. Renunciar não empobrece, simplifica. Renunciar não humilha, devolve dignidade. A alma que renuncia ao falso recupera o ouvido para o verdadeiro, e o verdadeiro sempre conduz à paz. A paz, então, se torna critério. O que rouba a paz não vem de Deus. O que amadurece a paz, ainda que peça coragem, traz a assinatura do céu. Há, porém, brechas interiores que precisam ser cuidadas com delicadeza, porque funcionam como fissuras por onde a opressão se aproveita. A inveja, por exemplo, instala um olhar de comparação que corrói a gratidão e prende a mente ao que falta. A desonestidade, mesmo nas pequenas omissões, fere a consciência e tira do trabalho a sua força de bênção. O jogo, travestido de esperança, entrega o futuro à sorte e cansa a alma com promessas vazias. O consumismo, com sua pressa por novidades, anestesia o vazio por minutos e devolve a conta em horas. Essas brechas não nos definem, mas nos fragilizam. Quando curadas, a casa volta a ser casa e o coração volta a ser altar. O corpo sente o fechamento dessas brechas, como quem sente uma porta finalmente ajustada no batente. Os ombros descem. O olhar encontra o horizonte sem tensão. A respiração se alonga sem esforço. A mente, antes acelerada, enxerga opções que estavam ali o tempo todo. A vida espiritual sempre insistiu nessa verdade simples. A graça age no real. Quando o real é iluminado, as tramas perdem o fascínio, as acusações perdem o barulho, as promessas fáceis perdem o brilho. E o que fica é sólido. Fidelidade, perdão, sobriedade, serviço. Não é magia, é aliança. Nessa aliança, São José permanece como testemunha e guardião. Ele conhece o valor das renúncias silenciosas, aquelas que ninguém aplaude, mas que sustentam uma casa inteira. Ele sabe o que acontece quando um homem ou uma mulher decide viver na verdade, longe da astúcia que tenta encurtar caminhos. Ele viu o Filho de Deus crescer na rotina de uma oficina e sabe como a rotina, abraçada com amor, se torna lugar de transformação. Quando a presença dele se faz sentir, o coração aprende que proteção não é blindagem, é pertença. Quem pertence a Deus caminha sob um cuidado que nenhum olhar mal-intencionado consegue desfazer. Feitiços perdem força onde há confissão, eucaristia e vida ordenada. Essa frase, recebida sem pressa, muda o jeito de respirar.
Confissão devolve o nome às coisas e remove a culpa escondida que pesa nas decisões. Eucaristia alimenta a fome de sentido e alinha o desejo com o bem. Vida ordenada reduz ruídos, abre espaço para escolhas claras, ensina a diferenciar urgência de importância. A tríplice corda de graça, alimento e ordem, sustenta o cotidiano quando os ventos do medo sopram mais forte. E sustentando o cotidiano, sustenta também a vida financeira, porque devolve à mente o senso de medida e à vontade a força da constância. Quando a alma consente nessa obra, nasce espontaneamente um pedido que não é grito, é entrega. Uma entrega que fala com Deus de modo direto, sem floreios, colocando sob a luz tudo o que até aqui ficou na sombra. Nesse espírito, brota uma prece que tem a firmeza de quem fecha portas e a delicadeza de quem abre janelas. E a prece soa assim: oração de renúncia. Senhor Jesus, único Salvador, coloco diante de Ti a minha vida inteira, com a história que carrego, com as perdas, com os medos, com as esperanças que ainda resistem. À Tua luz, renuncio a toda superstição, a todo amuleto, a toda prática e a toda palavra que me afastaram da fé da Igreja. Pela Tua graça, rompo agora toda a aliança que, consciente ou inconscientemente, prendeu o meu coração a caminhos sem Ti. Peço perdão por cada escolha que feriu a verdade, por cada desonestidade, por cada acordo com a mentira, por cada passo que alimentou a inveja, o jogo, o consumismo. Purifica, Senhor, as minhas memórias, refaz os meus vínculos, cura as fissuras do meu interior. Sob o Teu olhar, entrego também a minha vida financeira. Toma as fontes de renda, as dívidas, os compromissos, as oportunidades, os talentos e as limitações. Ensina-me a amar a verdade nas pequenas coisas, a honrar o trabalho com retidão, a buscar o necessário com sobriedade. Que a Tua Eucaristia seja o meu alimento e que a confissão seja a minha estrada de volta, toda vez que eu me afastar. Que a ordem encontre espaço na minha casa, que a paz encontre morada no meu coração. Ó São José, Pai nutrício de Jesus e esposo da Virgem Maria, guardião silencioso, estende sobre mim o Teu cuidado. Protege o que é necessário à minha família, inspira passos de justiça e serenidade, sustenta-me na constância que não desiste. Que o Teu silêncio ensine o meu silêncio a escutar a vontade de Deus e que a Tua coragem discreta fortaleça a minha esperança. Eu me refugio sob o vosso patrocínio, confiando que, onde reina a graça, nenhuma sombra prevalece. Amém. No eco dessa oração, a alma reconhece um contorno novo por dentro, como quem percebe que o chão ficou mais amplo. Não há fogos de artifício, há um tipo de firmeza que se instala sem alarde. O coração, antes ocupado por medos repetidos, aprende um refrão novo que sustenta os dias. Não é magia, é renúncia, não é superstição, é aliança. E nessa aliança, a vida volta a encontrar um eixo que suporta o peso do tempo, enquanto São José, silencioso e fiel, permanece ao lado como quem guarda, como quem guia, como quem abençoa. Há momentos em que a alma encontra um trilho silencioso, uma sequência de gestos interiores que alinham pensamento, afeto e decisão. Nesse trilho, 7 atos formam uma espécie de liturgia cotidiana que fortalece por dentro e clareia por fora. Não são ordens, são caminhos de significado. Quando tocam o coração, cada um deles se transforma em linguagem de confiança, em conversa franca com Deus, em cuidado concreto com a própria casa. O corpo responde com alívio, a mente responde com foco, a esperança responde com um sim sereno. São José caminha ao lado, guardando o necessário e sustentando a dignidade de cada passo. O primeiro ato, exame de consciência e confissão,
Tem o cheiro de ar novo que entra pela janela depois de muita chuva. O olhar volta-se para dentro com coragem mansa, reconhece desvios, nomeia pesos, admite faltas. A culpa escondida, tantas vezes misturada às decisões financeiras, encontra um lugar seguro para ser colocada nas mãos de Deus. Quando o perdão toca esse terreno, a consciência recupera clareza, a vergonha se desfaz em humildade e a vontade reencontra firmeza. No corpo isso soa como um suspiro longo, na mente como um silêncio que finalmente não acusa, na alma como descanso. O segundo ato, oração diária a São José pela manhã e salmos à noite, desenha o contorno do dia como quem marca no mapa o ponto de partida e o ponto de repouso. Pela manhã, um diálogo simples com o guardião silencioso unge o trabalho com sentido. À noite, o ritmo do Salmo 23 ou do Salmo 90 envolve o coração com a certeza de que existe um pastor e existe um abrigo. A repetição mansa dessas palavras cria trilhas neurais de confiança. O cérebro aprende um novo ritmo, a ansiedade perde fôlego, o sono encontra porteira aberta. É como acender uma luz baixa ao entardecer e perceber que a casa inteira respira melhor. O terceiro ato, jejum simples uma vez por semana pela intenção, não é punição, é liberdade treinada no detalhe. Ao reduzir um pouco o que é lícito, a vontade descobre que pode escolher, e o corpo aprende que não precisa atender a todo impulso. Essa pequena escola de sobriedade dá à alma uma musculatura silenciosa, capaz de dizer basta, quando o consumo tenta anestesiar vazios. A neurociência chamaria de flexibilidade, a tradição chama de temperança. Em ambos os nomes, o efeito é semelhante. A compulsão encolhe, a serenidade cresce e as escolhas financeiras ganham critério. O quarto ato, consagração da renda mensal em forma de dízimo e esmola, grava no coração uma teologia simples e poderosa. Tudo é dom e tudo pode ser devolvido em amor. Uma parte separada com gratidão tira o dinheiro do trono e devolve a Deus o primeiro lugar. Esse deslocamento aparentemente pequeno reorganiza afetos, desfaz a tirania da falta e abre espaço para a generosidade que abençoa a casa e alcança outras casas. A matemática continua a mesma, mas o sentido muda. E o sentido, quando muda, muda tudo. A mesa, então, se torna altar discreto, onde a confiança se torna pão para muitos. O quinto ato, renúncia explícita a amuletos e simpatias e a saída desses objetos da casa, representa um acerto de contas com narrativas que prometiam proteção sem Deus. Sem estardalhaço, sem medo, sem raiva, a alma reconhece que não precisa de talismãs quando habita a aliança. Aquilo que carregava peso simbólico perde voz. O ambiente respira outro ar. As paredes parecem mais claras, a noite parece menos pesada. Não se trata de superstição, ao contrário, trata-se de escolher a luz. E onde a luz entra, sombras não negociam espaço. O sexto ato, ordem financeira básica, planilha honesta, corte de desperdícios, verdade nos negócios. Percorre o território do concreto com elegância espiritual. Uma planilha simples, quando nasce de um coração pacificado, vira espelho que não humilha, apenas mostra. Desperdícios aparecem como excesso de embalagem. Tirados, a vida fica mais leve. E a verdade nos negócios, seja no preço justo, no contrato claro, no prazo honrado, devolve ao trabalho o seu poder de bênção. O corpo sente essa ordem como um ajuste fino de postura, a mente como um corredor desobstruído, a alma como um enfim que inaugura horizonte. O sétimo ato, bênção da casa e do local de trabalho, sela o espaço onde a vida acontece com uma memória de cuidado. A porta, a mesa, a cama, as ferramentas, as telas, tudo passa a carregar a lembrança de que existe um Senhor que guarda e um Pai que intercede. Ambientes abençoados não viram vitrines de perfeição, viram lugares de pertença. O barulho de fora não manda mais no dentro. As decisões tomadas nesse ar tendem à sobriedade,
a justiça, a paciência. O necessário encontra proteção e o supérfluo perde argumentos. Quando esses 7 atos se alinham, mesmo de modo imperfeito, nasce um compasso novo. O coração se habitua a um refrão silencioso. São José providenciai. As mãos trabalham com mais verdade, os olhos medem com mais paz, os pés caminham com mais firmeza. Não há espetáculo, há fidelidade. Não há promessa vazia, há sentido, e sentido sustenta. No fim do dia, a casa parece mais casa, o trabalho parece mais trabalho, e a esperança, que andava tímida, volta a sentar-se à mesa. Guardado pelo justo de Nazaré, o necessário permanece inteiro, e o amanhã mesmo desconhecido deixa de parecer inimigo. O som da plaina deslizando sobre a madeira lembra um sussurro antigo que organiza o caos. Primeiro, o toque firme, depois o avanço manso, e então as fitas de madeira se enrolam no chão como pequenos sinais de que algo áspero perdeu resistência. Há cheiro de fibra recém-exposta, há pó fino pousando nas mãos, há um ritmo quase respiratório no vai e vem. Esse cenário simples protege uma sabedoria profunda. A vida, por dentro e por fora, assenta quando a aspereza se deixa trabalhar. Assim também acontece com aquilo que pesa nas finanças e nas emoções. O que parecia irregular começa a mostrar um plano possível, um encaixe melhor, uma superfície que não fere. Como o carpinteiro remove lascas, silêncio, constância, milímetros por dia. Nesse compasso, a pressa perde o direito de mandar e a consistência ganha voz. A neurociência descreve esse processo como plasticidade. Caminhos antigos cedem lugar a trilhas novas quando um gesto se repete com sentido. O cérebro registra a cadência, os músculos memorizam a elegância do movimento, o coração aprende que não precisa provar nada, apenas permanecer. Não há espetáculo, há trabalho fiel. E o trabalho fiel, quando sustentado por uma intenção limpa, devolve ao rosto um traço de serenidade que não nasce de fórmulas, nasce de presença. O justo de Nazaré conhece esse idioma, porque a oficina ensinou que 1 milímetro hoje muda o encaixe de amanhã. A cada passada, oração, virtude, as superfícies da vida ficam retas. O corpo entende essa imagem. Ombros que antes viviam erguidos começam a descansar. A mandíbula solta a rigidez, o olhar recupera horizontes mais longos. A mente, tantas vezes atropelada por urgências, reencontra a trilha do que sustenta. Repetições pequenas produzem musculatura emocional. Um pedido de perdão repara farpas antigas. Uma escolha de sobriedade encerra ruídos. Uma decisão honesta pacifica a consciência. Não há aplausos para o que acontece em silêncio. Mas o silêncio, naquele instante, é o lugar onde se percebe que o prumo interno voltou ao seu eixo. O necessário respira, o supérfluo perde argumentos, e o coração se torna madeira boa para trabalho bom. Frase âncora. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. Essa frase, guardada como se fosse um selo no peito, muda o significado da rotina. Rotina deixa de ser um peso repetido e vira lugar de encontro. Em linguagem simples, o cotidiano vai se convertendo em sacrário discreto, onde cada gesto tem valor e cada cuidado escreve história. A tradição espiritual chama isso de santificação do ordinário. A ciência chamaria de integração, quando aquilo que se pensa, se sente e se decide aponta na mesma direção. Integração cura fraturas invisíveis. Cura a tendência de fugir para distrações vazias. Cura a culpa que se escondia nas frestas. Cura o cansaço que vinha de lutar contra muitas forças ao mesmo tempo. Nessa imagem da plaina existe uma ternura firme. A madeira não se torna mesa na primeira passada. E ainda assim, a primeira passada já carrega dentro de si a promessa da mesa. Assim também a alma. Um gesto de verdade guarda o esboço de uma nova paisagem. Um encontro com o perdão aponta para um tipo de abundância que não cabe em cifra. Um olhar que prioriza o necessário
inaugura uma liberdade que não depende de sobras, depende de sentido. E sentido é esse lugar onde Deus se encontra com a história de cada um, onde São José põe a mão sobre a casa, onde as fibras internas, uma a uma, se alinham até que o toque não fira, mas acolha. Há um detalhe no ofício de quem apara arestas que merece atenção. O ouvido aprende a reconhecer a música do material. Quando a plena canta certo, o artesão sabe que a lâmina caminha no ângulo exato. Quando o som arranha, há ajuste a fazer. O coração humano também possui essa música. Há escolhas que soam verdade, há outras que soam estranhas por dentro, mesmo que por fora pareçam promissoras. São José educa o ouvido para essa distinção sutil, e essa educação salva de muitos desvios. Salva de correr atrás do que brilha e não alimenta. Salva de aceitar atalhos que se cobram caros. Salva de confundir urgência com importância. Em muitos lares, a reconciliação com o som da plaina, essa cadência de cuidado, devolve à mesa um clima de confiança. Conversas deixam de parecer disputas, números deixam de ser inimigos, prazos recuperam humanidade. Não se trata de negar as dificuldades, mas de atravessá-las com um eixo. E eixo nasce quando a alma encontra no silêncio um aliado. O silêncio de São José não é ausência, é direção. Ele aponta para o que vale, protege o que sustenta, ilumina o que precisa ser dito com sobriedade e amor. No abrigo desse silêncio, decisões financeiras deixam de ser um labirinto e se tornam um caminho percorrível, um plano que respeita limites e honra compromissos. A imagem final, então, coloca no mesmo quadro a bancada, a lâmina, a madeira e um rosto pacificado. Cada passada deixa no chão um filete de lasca, e essas lascas guardam lembranças de medos antigos que perderam força. Ao lado, uma peça começa a caber na outra sem folga nem esforço, como quem encontra o próprio lugar depois de muito procurar. Nesse cenário, o coração descansa numa certeza mansa. O necessário está protegido, o trabalho possui dignidade, a esperança não é miragem. E quando a esperança deixa de ser miragem, o amanhã volta a caber no hoje sem esmagar. São José permanece ali, como sempre. Guardião silencioso, presença fiel, testemunha de que o cuidado de Deus alcança o detalhe, o milímetro, a fibra, e transforma tudo em casa. Há um silêncio bom que paira quando o coração decide confiar. Esse silêncio não é vazio, é presença. Nele a respiração encontra compasso, os ombros lembram o próprio lugar, o pensamento se aquieta para ouvir o que sustenta. Hoje esse silêncio se abre diante de Deus, que conhece os detalhes da vida, e diante de São José, cuja discrição guarda o necessário. Neste clima manso, a oração brota como água em terra sedenta, sem pressa, sem espetáculo, com a firmeza de quem se entrega ao cuidado do Altíssimo. Deus fiel, Pai de misericórdia, diante de ti, a história inteira ganha nome e sentido. Tu conheces as contas, os prazos, os contratos, as dívidas e as esperanças. Tu sabes onde o caminho pesou e onde a coragem quase se perdeu. Em ti nada é invisível. Por isso, coloco meu coração sob o teu olhar e reconheço. Preciso da tua luz para ordenar por dentro aquilo que a vida desordenou por fora. Derrama sobre mim o espírito que consola, esclarece e fortalece, para que o medo se curve à verdade, a culpa se renda ao perdão e a ansiedade se deixe atravessar pela paz. Senhor Jesus, cuja juventude cresceu no trabalho silencioso de Nazaré, recebe tudo o que sou e tudo o que tenho. Recebe as fontes de renda, as capacidades e os limites, os contratos honrados e os sonhos adiados. Recebe os aprendizados e as feridas, os acertos discretos e as escolhas que peço que cures. Que a tua Eucaristia seja alimento, que o teu perdão seja estrada, que a tua palavra seja critério. Onde houver sombra lançada sobre a vida financeira, que tua luz desfaça todo nó, que tua verdade feche toda brecha, que tua presença inaugure um tempo novo de sobriedade, justiça e esperança. Ó Espírito Santo, sopro que renova o interior, visita espaços onde a mente alimentou fantasias de controle
e onde o coração cedeu à pressa que confunde urgência com importância. Reensina o ritmo do que sustenta. Acalma a memória que colecionou sustos. Alinha afeto e decisão, razão e intuição, coragem e prudência. Que o trabalho reencontre dignidade, que as escolhas reencontrem medida, que a confiança reencontre casa, que a mente aprenda a habitar o hoje com fidelidade, sem refém do ontem, sem refém do amanhã. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Põe sob teu patrocínio aquilo que é necessário: pão, teto, trabalho honesto, descanso que restaura, relações pacificadas, consciência em paz. Tua justiça não humilha, tua presença não oprime, tua coragem não faz barulho. Ensina a constância que não desiste, a sobriedade que liberta, a atenção aos detalhes que salvam um dia depois do outro. Onde a casa estiver cansada, que teu cuidado a sustente. Onde a oficina interior estiver confusa, que tua mansidão a organize. Onde a vergonha tiver roubado a voz, que teu silêncio devolva dignidade. Consagro-te, São José, as entradas e as saídas, os projetos e as responsabilidades, os instrumentos e os ambientes, as conversas e os acordos. Que a bênção alcance portas e janelas, mesa e cama, caderno e ferramenta, tela e estrada. Que a graça circunde a rotina e que a rotina tocada pela graça se faça oração. Que a providência de Deus me encontre disponível e que, encontrando, me torne canal de cuidado para outros. Onde houver falta, que haja criatividade. Onde houver excesso, que haja medida. Onde houver confusão, que haja clareza. Onde houver medo, que haja companhia. Deus fiel, entrego-te as decisões que aguardam resposta e os passos que pedem coragem. Que o teu Espírito me guie pela vereda da verdade, para que o coração, liberto de caminhos sem ti, abrace a aliança que salva. Recebe, Senhor, este pedido manso e persistente. Guarda o necessário. Ensina o coração a distinguir brilho de bem, atalho de fidelidade, ruído de sentido. Sustenta-me na hora das tentações e abriga-me na hora dos ventos. Que o teu nome seja honra, que o teu amor seja raiz, que a tua paz seja casa. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. E que, sob o olhar da Sagrada Família, a vida encontre eixo, o trabalho encontre propósito e a esperança, enfim, encontre repouso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.